Olá, amigos e amigas, vamos para mais uma aula de Direito Administrativo. Professor Eduardo Tanaka, e vamos falar sobre a Lei de Improbidade Administrativa, das penas, das sanções, como por exemplo uma multa. É uma pena, uma sanção, né? Bom, o artigo 12 que vai tratar dessas penas, dessas sanções. Vamos ver o que diz o caput ali do artigo 12, né? Independentemente do ressarcimento integral, mesmo que ele, né, devolveu tudo, né, do dano patrimonial e ser efetivo e das sanções penais comuns, né, mesmo que ele tenha ido para a cadeia, porque aqui não diz respeito à sanção penal, né, diz respeito à natureza civil, né, e de responsabilidades civis e administrativas, né, mesmo que ele tenha sido mandado embora, né, prevista na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações. Então, ou seja, nós temos aí ações que acontecem separadamente. Uma coisa é a ação penal. Quando eu falo penal, eu lembro de cadeia. Outra coisa é a ação administrativa, né? Um processo administrativo. Quando eu falo em processo administrativo, você lembra de demissão, né? Então, independente, de repente, ele não foi demitido, mas aqui prevê, né, que a pessoa seja demitida, perca lá a função pública, né? Independentemente dele ter devolvido ou não, sofrendo um processo de responsabilidade civil, né? Então, imagina que no processo de responsabilidade civil ele não teve que devolver o dinheiro, mas aqui ele vai ter, não é verdade? Independente de qualquer outro processo, ele vai ter que pagar. Nós temos aqui as penalidades, as cominações, as sanções, né, que podem ser aplicadas, isoladas ou cumulativamente de acordo com a gravidade do fato. Beleza. E agora, gente, nós vamos ter aqui o artigo 12, o inciso 1, que nós lemos no final da aula do artigo 9º. Então aqui ele já trata das penas aqui, que nós já falamos delas. O artigo 12, inciso 2, diz respeito às penas do artigo 10, que nós já falamos também, e do artigo 12, inciso 3, diz respeito às penas do artigo 11. Mas o mais importante é você conhecer essa tabela aqui. Essa tabela ela traz os artigos, né, os atos, e aqui embaixo, na coluna aqui, né, as sanções, nas linhas aqui, né, as sanções. Se você memorizar essa tabela, gente, você memorizou a inciso 1, 2 e 3, e você vai acertar, vai gabaritar. Então, quando eu trabalho em questões de concurso, o que eu tenho que ter em mente? Preste atenção aqui para você acertar todas as questões. Então, a gente começa por aqui. Esse é o primeiro passo. Se o agente público... Bom, lembra que... Bom, primeiro que você tem que lembrar que para ser ato de improbidade administrativa tem que ser praticado com o quê? Com dolo, como que é? Com dolo, só com dolo. Com culpa, não. Tem que ser dolo, vontade de fazer. Ele praticou com dolo e ganhou dinheiro ilicitamente, então a gente chama isso de enriquecimento ilícito. Está previsto no artigo 9º. Se ele enriqueceu ilicitamente, está aqui artigo 9º, vai ter uma punição maior se você olhar aqui, né, nessa coluna aqui, né, nessa nossa tabela, punição maior, até 14 anos, por exemplo, e suspensão de direito político. Se ele não enriqueceu, mas ele ajudou alguém a enriquecer, né, ou ele causou prejuízo ali na administração pública, aí seria esse caso aqui, ó. Esse aqui é o dinheiro, né? É o dinheiro que a administração pública perdeu. A administração perde dinheiro e isso causou prejuízo ao erário. É artigo 10. Então, primeiro você vai avaliar. Teve enriquecimento ilícito? Teve, beleza, artigo 9º. Não teve, vamos ver se teve prejuízo erário. Teve prejuízo erário? Beleza, está aqui no artigo 10. São essas sanções aqui, né, que é um pouquinho menor do que do artigo 9º. Então, a suspensão de direito político, por exemplo, 12 anos. Né? Mas vamos supor que o dinheiro nem ganhou dinheiro ilicitamente
e o erário nem perdeu dinheiro, não teve prejuízo, não aconteceu nem isso, nem aquilo, mas aquilo lá atentou contra os princípios da administração pública, que é o artigo 11, beleza? Então, primeiro você vai avaliar este e depois o artigo 11, né? E no artigo 11 você vê que não há que se falar, por exemplo, a suspensão de direito político até, né? E no caso de proibição de contratar, o poder público até 4 anos, é diferente desses outros de 14 e 12 anos, né? Bem menor, 4 anos. Beleza? Então é assim que você vai trabalhar em concurso público. Muito bem. Vamos agora tratar dos parágrafos que nós temos no artigo 12, que nós não tratamos, então vamos agora trabalhar. Esse aqui, gente, foi suspenso pelo STF, tá? Então, por enquanto não está valendo, eu só vou dar uma lidinha, né? Mas ele não está valendo. Provavelmente não vai cair em concurso. Quando você estiver prestando seu concurso, dá uma olhadinha se ele está valendo ou não, né? Por enquanto, eficácia suspensa. Qualquer coisa a gente vem aqui e atualiza, né? A sanção de perda da função pública nas hipóteses 1 e 2, que é o artigo 9º e artigo 10, atinge apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração, podendo o magistrado, na hipótese do inciso 1 do caput desse artigo, em caráter excepcional, estendê-la aos demais vínculos, consideradas as circunstâncias no caso da gravidade da infração, né? Então imagina, por exemplo, que eu sou policial federal e aí enriqueci ilicitamente e depois eu vim a ser, prestei o concurso e agora eu sou auditor fiscal da Receita, né? Então ele está falando que a princípio o que você perderia seria o cargo de Polícia Federal, mas como você não é Polícia Federal hoje, né, eu sou auditor da Receita, não perderia, a não ser que o negócio foi bravo. O juiz poderia se estender e fazer com que o auditor da Receita perdesse esse cargo, mesmo tendo sido cometido esse ilícito quando ele era policial federal, por exemplo. Tá? Isso aqui foi suspenso, não está valendo, só para você saber. Vamos ver agora para o próximo. Parágrafo 2º. A multa pode ser aumentada até o dobro. Ô louco, vai aumentar a multa até o dobro. Se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, o valor calculado na forma de inciso 1, 2 ou 3 do caput deste artigo é ineficaz para a reprovação, a prevenção do ato de improbidade. Então imagina que a pessoa ganhava lá, ele era servidor público de um município e ganhava um salário mínimo, né? E aí, que ele conseguiu ilicitamente, sei lá, o juiz viu que aquela multa ia ser, sei lá, 2 salários mínimos, mas hoje ele já é auditor, recebe 30 mil reais, né? Esse é um valor muito pequeno para o auditor fiscal, não é verdade? Né? O cara prestou concurso, é auditor, na época ele era servidor de uma prefeitura pequena, ganhava o salário mínimo agora, mas agora o cara é auditor. E essa multa aí, sei lá, de 1 ou 2 salários mínimos, né? Hoje seria insuficiente para penalizar. Então o juiz poderia dobrar o valor dessa multa, até o dobro, tá? Beleza? Grave bem que isso aqui já cai em concurso. Tranquilo? Vamos lá para o terceiro. Na responsabilização da pessoa jurídica, deverão ser considerados os efeitos econômicos e sociais das sanções de modo a viabilizar a manutenção de suas atividades. Então, a multa que eles querem colocar para as empresas não é para acabar com a empresa, não é para jogar um pá de cal na empresa, enterrar a empresa, não. A gente quer, né, o que o legislador quer é que essa empresa continue operando. A multa é só para que ela seja apenada, seja sancionada, né, que nem multa de carro. Quando você passa no sinal vermelho, né, presume-se que a multa que chega na sua casa não é para acabar com o seu carro, não é o valor do seu carro, não é para acabar com a sua vida, né? Serve para te penalizar, da mesma forma com as pessoas jurídicas. Tá? O valor é para penalizar, mas não para acabar com a viabilidade econômica dela, tá? Com a função social que ela tem, de empregar pessoas, né, de progredir
com a economia da nação. Aí. Olha que bonito. Beleza. Parágrafo 4º. Em caráter excepcional e por motivos relevantes e devidamente justificados, a sanção de proibição de contratação com o poder público pode extrapolar o ente público lesado pelo ato de improbidade, observar os impactos econômicos e sociais das sanções de forma a preservar a função social da pessoa jurídica. Né? A pessoa jurídica tem que ser preservada conforme o parágrafo 3º que acabamos de ver. Então, imagina essa proibição de contratação com o ente público pode extrapolar. O que é extrapolar? Imagina que o ilícito ocorreu contra uma prefeitura, contra um município, né? Ou contra o Estado, contra o Estado de São Paulo. Né? Então ele estaria proibido de contratar com o Estado de São Paulo. Mas dependendo do caso, isso poderia se estender a todos os estados do Brasil, de repente, né? A União, as prefeituras e tudo mais. Beleza? Isso poderia extrapolar, não somente ao Estado de São Paulo, mas a todos os estados, por exemplo. Parágrafo 5º. No caso de atos de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados, protegidos por essa lei, a sanção limitar-se-á à aplicação de multa, sem prejuízo do ressarcimento do dano e da perda dos valores obtidos, quando for o caso, nos termos do caput desse artigo. Então imagina que foi uma coisa pequena, um ato pequeno que aconteceu, né? Então não vamos fazer com que a pessoa tenha os direitos políticos suspensos, ele só vai pagar multa, só acabou. É lógico, se tiver sem prejuízo do ressarcimento do dano, se tiver causado dano, ele vai ter que devolver ali o que causou, certo? O dano que ele causou, né? E perder também os valores obtidos. Mas foi uma coisa pequenininha, além de devolver as coisas, ele pode apenas, né, sofrer a multa apenas e não mais, por exemplo, a suspensão dos direitos políticos, certo? Legal. Parágrafo 6º. Se ocorrer lesão ao patrimônio público, a reparação do dano a que se refere essa lei deverá deduzir o ressarcimento ocorrido nas instâncias criminal, civil e administrativa que tiver por objeto os mesmos fatos. Olha, o Estado não quer enriquecer com esse agente público, né? Se ele já reparou, por exemplo, civilmente, já devolveu o dinheiro do dano causado e tudo mais, ele não vai ter que devolver outra vez, né? Imagina que aconteceu isso. Ele causou prejuízo ao erário, por exemplo, de R$1.000, certo? R$1.000 de prejuízo. Mas ali, na instância civil, administrativa, ele foi lá e devolveu o dinheiro, os R$1.000, né, de prejuízo que ele causou. Quando ele estiver sendo julgado aqui por ato de improbidade administrativa, né, ele vai ter, por exemplo, os direitos políticos suspensos, mas será que ele vai ter que devolver aqueles R$1.000 de dano que ele causou, que ele já devolveu antes? Não. Né? Ele não vai ter que pagar duas vezes. Né? Isso é bis in idem, né? Pagar duas vezes pelo mesmo erro cometido, não. Né? O Estado não quer enriquecer, ele quer punir, obviamente, e quer ser ressarcido, né? Justamente, né? Justamente e não injustamente. Né? Beleza? Muito bem. Então, próximo aqui. As sanções aplicadas a pessoas jurídicas com base nesta lei, a Lei 12.846, deverão observar o princípio constitucional do non bis in idem. Olha aqui, ó, non bis in idem de novo. Né? Ele não pode ser punido mais duas vezes pelo mesmo fato. Beleza? Então, se ele já foi punido com outra legislação, né, por ato de improbidade administrativa, não pode ser punido duas vezes ali, né, pelo mesmo fato. Beleza? Muito bem. Parágrafo 8º. A sanção de proibição de contratação com o poder público deverá constar no cadastro, no 6, que é Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas. É como se fosse uma lista negra, né? Observar as limitações territoriais contidas em decisão judicial, conforme disposto no parágrafo 4º desse artigo. Né? Como se fosse, ele fica ali, né? Como se fosse uma lista negra chamada 6, né? Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas. Parágrafo 9º. As sanções previstas nesse artigo somente poderão ser executadas após o trânsito julgado da sentença condenatória. O que é trânsito julgado mesmo, pessoal? É aquela sentença que não cabe mais recurso nenhum, aquela sentença que é definitiva e acabou. Né? O ponto final. Então,
ele só vai, por exemplo, ter os direitos políticos suspensos, não durante o processo, só após o trânsito em julgado, né? Somente poderão ser executados após o trânsito em julgado, quando não cabe mais recurso algum. Beleza? Muito bem. Parágrafo 10. Esse parágrafo 10, pessoal, também tem eficácia suspensa pelo STF, tá? Só vamos dar uma lidinha aqui, né? Só para você ver o que está escrito. Para efeitos de contagem de prazo da sanção de suspensão de direito político, computar-se-á retroativamente o intervalo de tempo entre a decisão colegiada e o trânsito julgado da sentença condenatória, tá? Então isso aqui teve que ficar suspensa, nós não vamos se ater a esse parágrafo, né? A não ser que ele venha valer lá para frente e a gente pode regravar essa aula aqui, tá? Atualizar essa aula. Vamos ver como cair em concurso público. Olha aqui, tenta fazer sozinho em casa e eu já vou corrigir. Posso corrigir? Olha lá. Na aplicação de uma sanção por dano patrimonial relacionada à improbidade administrativa sob o amparo da Lei 14.230, caso o juiz considere que, em virtude da situação econômica do réu, o valor da multa calculado nos termos da lei seja ineficaz para reprovação e prevenção do ato de improbidade, a multa aplicada, lembra aquele caso ali que eu falei para vocês, né? O cara, ele era funcionário da prefeitura, depois virou auditor fiscal e aquele valor era pequeno, né? Então essa multa pode ser aumentada até o dobro. Lembra? Olha aqui, marca A de amor. Eu queria ser uma abelha para pousar na sua flor. A de amor. E o resto está errado. Deve ser aumentada a critério do juiz, considerando a extensão do dano. Não, pode ser aumentada até o dobro, né? Não deve ser aumentado, não é que deve, pode ser aumentado até o dobro. Deve, tá errado, ser acompanhado de prestação de serviço comunitário? Não está previsto isso. Deve, tá errado, ser cumulativamente acrescida de outras sanções? Cumulativamente não, non bis idem, né? Non bis idem. Acrescida de outras sanções de natureza financeira, né? Não. Deve ser reduzida até um terço? Não está prevista a redução, desde que haja ressarcimento integral horário? Não está prevista a redução. Marca aí A de amor. Tenta fazer isso aqui, eu sei que é grandona, vou aumentar a letra para você, tá? Tenta fazer isso aqui em casa. Vamos lá. Tá lá a Lei 8.429, eu só aumentei a letra, tá, pessoal? É o mesmo, né? Vamos corrigir. A Lei 8.429, recém alterada pela 14.230, dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa. A lei também tipifica condutas dolosas que configuram atos de improbidade administrativa. Então, de acordo com a lei, relacione o tipo de ato administrativo à sua descrição. Então, pessoal, essa aqui é um exercício muito interessante e bem clássico, né? Você vai me falar qual desses aqui importou enriquecimento ilícito, qual desses aqui causou prejuízo erário, qual desses aqui é ato que atenta contra os princípios da administração pública. Como que você vai fazer? Usando a dica que eu dei para vocês, né? Ganhou é enriquecimento ilícito. Então, agente público ganhou enriquecimento ilícito. A administração pública perdeu é o quê? Prejuízo ao erário. Então, primeiro você vai ver se é enriquecimento ilícito, não sendo, você vai ver se é prejuízo ao erário, não sendo se é contra os princípios da administração pública. Beleza? Se ele nem não houve dinheiro, nem houve enriquecimento ilícito, nem prejuízo ao erário, contra os princípios da administração pública. Vamos ver aqui então, né? Começando aqui pelo começo, revelar ou permitir que chegue ao conhecimento terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço, mercadoria, bem ou serviço. Foi uma coisa de segredo, lembra que nós estudamos no artigo 11, né? Então, a administração pública não teve prejuízo, ele não enriqueceu, então é 3, atos que foi contra o princípio da administração pública. Aqui, ó, receber para si, só ler isso aqui, gente, eu já consigo matar, mesmo porque o artigo 9º, ele é exemplificativo, não é exaustivo como o artigo 11, né? Só aqui, ó, eu já sei que é o 1, né? Mas vamos ler. Receber para si ou para outro dinheiro, bem imóvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse direto ou indireto
que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrentes das atribuições do agente público. Então, esse aqui ele recebeu, ganhou dinheiro, é o 1, né? É o 1 aqui, eu vou marcar aqui 1. Beleza? Atos que importam enriquecimento ilícito. Próximo. Ordenar ou permitir a realização de despesas. Saiu dinheiro não autorizadas em lei ou regulamento. Saiu dinheiro o que é? Causou prejuízo ao erário. Então é o 2 aqui. Está lá previsto isso aqui também no artigo 10, né? Frustrar em ofensa a imparcialidade, o caráter concorrencial do concurso público de chamamento e do processo licitatório com vista à obtenção de benefício próprio, direto e indireto, de terceiros. Aqui, ele não ganhou dinheiro, não saiu dinheiro, mas é contra os princípios da administração pública. Então, e está previsto no artigo 11, isso aqui é 3, né? 3. E, por último, frustrar a licitude do processo licitatório ou processo seletivo para a celebração de parcerias, nessas parcerias público-privada, quantidade sem fins lucrativos, o dispensar indevidamente, acarretando aqui, ó, perda patrimonial efetiva, perda patrimonial, saiu o dinheiro da administração. Saiu o dinheiro da administração, o que é? Causa prejuízo ao erário. Então, você marca aqui, é o 2, beleza? Ou seja, a alternativa certa, 3, 1, 2, 3, 2. 3, 1, 2, 3, 2. Alternativa certa, B de Bosque, beleza? E se você gostou, dê um joinha, compartilhe nossas aulas, inscreva-se no nosso canal. Quando for inscrever-se, aperta lá o nosso sininho para você ser o primeiro a ser notificado e dá uma força, entra no Instagram do Tanaquinha e do Tanaka. Né? Então, com essas aulas aqui, nós fechamos o grosso, o principal dos atos, né? Dos atos de improbidade administrativa. Então, assim, grande parte das perguntas estão aqui entre a aula 1 e esta aula que você está agora. A gente vai continuar a falar, né, na lei de improbidade administrativa, por quê? O que está daqui para frente é o que a gente chama de critério de desempate. Como assim está na critério de desempate? É o que a maioria dos concurseiros deixam de lado. Ah, isso aqui não sei se eu vou estudar, né? Mas aí o que acontece? É aqui que diferencia você, né, dos outros concorrentes. Porque se você estuda toda a lei de improbidade administrativa e cai uma questão dessa ali que está lá mais para o final da lei, você vai ser um dos poucos a acertar a questão. Então aconselho que você estude, se está lá no seu edital, ó, vai cair essa lei aqui de improbidade administrativa inteira aí. Então, estude toda a lei, porque é aí que vai fazer a sua diferença no critério, a gente fala entre aspas, né? Critério de desempate, né? Entre aspas, porque a gente sabe que nem todo mundo domina a lei por completo. Só estuda lá o artigo 9º, 10, o 11 e as penalidades, né? Mas você é um cara diferenciado, e nós estamos aqui para você gabaritar e fazer você passar o concurso que você quiser. Beleza? Vamos então seguindo firme e forte na caminhada. Eu sei que a caminhada não é fácil, mas com a nossa ajuda, com o nosso esforço, estamos juntos sempre e eu sei que você vai conseguir. É só continuar a estudar. Que nem uma fila, um dia você chega ali na fila. Você entrou na fila e está lá, um dia você vai chegar. Beleza? Bons estudos, grande abraço, até mais, tchau, tchau.